Olá, a gente aqui do Guia Gay, temos guias em 5 capitais, temos Brasília, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. Estamos no mercado há quase uma década, levando informação turística, roteiros turísticos, agenda diária, informações do mundo LGBT locais de cada cidade, nacionais e também internacionais. E devido à importância das eleições, qualquer eleição é importante. Não existe essa eleição é definitiva, toda eleição é definitiva, toda eleição é importante. Mas a gente sentia falta muito de LGBTs poderem discutir o cenário das eleições. Então, para isso, a gente não fica esperando, a gente faz acontecer. Então, a gente mobilizou aqui, inicialmente, 3 super convidados, 3 pessoas que fazem parte do nosso elenco fixo do programa LGBT Confirma. Vamos tratar de eleições. Vamos fazer um panorama da semana, o que aconteceu sobre LGBTs ou não, a própria ausência também pode ser um assunto. Vamos falar de questões importantes sobre LGBTs e política. Queremos falar menos sobre ativismo e mais sobre voto, mais sobre eleições, partidos políticos, esquerda, direita, centro, para onde está caminhando, qual a possibilidade de chegarmos ao poder, se é que é necessário LGBTs estar no poder, vamos discutir isso também. Então, toda semana a gente vai fazer um painel aqui com convidados, nosso elenco fixo aqui, vou apresentar daqui a pouco, e também com pessoas convidadas que podem colocar isso, LGBTs que estão em destaque no cenário político, sejam jornalistas políticos, sejam políticos em si, enfim, a gente vai poder discutir isso. Temos muitas pessoas LGBTs na política, e aumentando, isso é um cenário inicialmente crescente, até em outubro, novembro, a gente vai ter esse cenário confirmando, e a gente tem muito a discutir. Tá? Vamos começar, então, apresentando nossos convidados, que são pessoas muito bacanas. O Jobson Camargo, agora está em Vitória, mas agora mora no Rio, mas, enfim, ele é uma mistura já de Brasil. Ele é consultor e articulador político, ativista em direitos humanos e diversidade. Ele integra o Diversidade Tucana, que é o grupo de cidadania LGBT do PSDB. Ele é associado ao Livres, cofundador do coletivo Chica Manicongo, que auxilia LGBTs nordestinos em vulnerabilidade no Rio de Janeiro, onde ele reside. E também ele é coordenador adjunto de inclusão e empregabilidade da Aliança Nacional LGBTI. Outro, muito conhecido também, uma pessoa importantíssima no movimento, Eliseu Neto. Ele é psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, coordenador do Diversidade 23, o grupo LGBT do Grupo Cidadania, do Partido Cidadania, coordenador de advocacy da Aliança Nacional LGBTI e, dentro de suas várias questões, de suas conquistas, responsável pela criminalização da LGBTfobia e articulador do nome social no ensino básico, além de ter atuado na doação de sangue por gays e mulheres trans. E da Bahia, de Salvador, Onan Rudá, que é um nome nacional também, toda a atuação dele. Ele é criador de conteúdo, fundador da torcida LGBT Tricolor e Canarinhos LGBTQ. O Canarinhos, ele reúne torcidas LGBTs de todo o Brasil. É uma iniciativa que está propondo um debate muito importante no esporte brasileiro. Ele é autor da Lei Teu Nascimento, que pune atos de discriminação contra LGBTs em Salvador, e do projeto Milena Passos, que agora já avançou na Bahia. E já eleito, tem personalidades aqui também junto com o Eliseu, mas ele também foi eleito em 2020 e 2021 pelo Guia Gay, que a gente faz a única lista feita no Brasil, um dos 50 LGBTs mais influentes do Brasil. Ele é secretário LGBT do PSB, então, do Partido Socialista Brasileiro, da Bahia, e tem uma passagem também importante pelo PCdoB. Então, a gente tem aqui várias cores, já que a gente está falando da cidadania, da nossa bandeira de 6 cores, estamos falando de cores partidárias aqui também, isso tudo faz parte dessa diversidade. Vamos para o nosso primeiro tema, que é o seguinte, representatividade LGBT nas eleições. Queria começar, vamos lá, o Onan. Onan, qual é o peso que você dá para que LGBTs possam chegar ao poder político? O peso da importância de ocupar esse poder político, é essa a pergunta? Por que sim, por que não? Se é que sim, se é que não. Não, eu acredito que é fundamental. Não, eu acho que é fundamental que a gente consiga galgar espaço dentro da institucionalidade.
na medida que é dentro dessa institucionalidade onde acontecem as decisões que podem incidir concretamente na vida das pessoas, fazendo com que a gente dê passos ou tenha retrocessos, entendeu? Então, o que a gente tem visto no Brasil hoje é uma armada, vamos dizer assim, montada para impedir avanços dessa comunidade, a ponto de que a maioria dos direitos que a gente tem, e aqui tem um conjunto de pessoas que ajudaram a construir muitos desses direitos, são garantidos pelo judiciário na perspectiva de que a ausência de legislação não significa ausência de direitos, entendeu? Então, isso também é fruto da ausência de presença de pessoas que possam pautar esse debate com um grau de prioridade que lhe é devido, entendeu? Dado o índice de violência que a gente tem no Brasil, de exclusão, e todos os dados que a gente pode parar para poder analisar aí, e que remetem à nossa comunidade, estão sempre, assim, num viés complicado, entendeu? Quando o assunto é direitos, acesso e tudo mais. Então, eu acho de fundamental importância que a gente consiga aumentar essa representação. Então, eu fiz um levantamento de uns dados aqui esses dias que eu estava fazendo um curso aqui para pré-candidatos do partido no estado da Bahia, né? E nós estávamos discutindo a respeito dessa questão da representação, porque nós somos uma das comunidades mais subrepresentadas, né? Então, hoje, o número de pessoas LGBTs eleitas no Brasil, assim, se a gente for levar em consideração todos os cargos eleitivos que tem no Brasil, estou aqui resgatando o dado para não dar um número, enfim, um número equivocado, mas é de 0,16% se a gente levar em consideração todos os cargos que são eletivos no Brasil. É muito pouco para a necessidade que a gente tem de avançar, inclusive na compreensão, entendeu? Dessa sociabilidade que precisa ocupar os mais variados espaços. E, inclusive, fazendo com que a gente tenha, e aí eu acho que nesse aspecto é um ponto importante que a gente debata aqui, o papel dos partidos políticos ao longo da história e qual é que eles têm se proposto a fazer daqui em diante no intuito de empoderar essa comunidade de forma concreta, né? Que eu acho que é esse o grande debate que a gente tem que fazer, visto que no último período a gente tem observado assim crescer e ascender, né? Discursos que colocam a nossa comunidade como inimigas da família, inimigas da própria humanidade, e, entre outras coisas, entendeu? Então, acho que é fundamental. Não é razoável que no Brasil a gente não tenha nenhuma lei que trate da comunidade LGBTQIA+, aprovado no Congresso Nacional, salvo o Estatuto da Juventude que cita, né? Mas, assim, o Estatuto da Juventude ele tem ali uma perspectiva de recorte muito específico e não essencialmente um garantidor de direitos como outras políticas públicas podem ser. Aliás, para não falar também assim, também tem a Lei Maria da Penha, né? Que também cobre mulheres trans e tudo mais, mas, enfim, eu falo na perspectiva mesmo de inclusão. Então, é por isso que eu acho que é importante que a gente aumente essa representatividade. Quanto tempo a gente tem para responder, Elton? Já ia te cortar. Perfeito. Coisas curtas para a gente poder dar uma dinamizada. Mas, Donan, só para a gente poder realmente pontuar com questões, com fatos, vários projetos de lei incluem LGBTs e já foram aprovados pelo Congresso Nacional. Então, você tem a Lei Maria da Penha, você tem o Estatuto, você colocou, da Juventude, você tem a questão do Estatuto, que foi até foi confirmada agora como candidata a vice na chapa da Tebet, a Mara Gabrilli, que lutou para incluir LGBTs no Estatuto da Pessoa Deficiente. Então, tem várias leis que incluem LGBTs já aprovadas pelo Congresso Nacional. Queria passar agora para o Eliseu. Eliseu, a gente está falando de representatividade e eu queria ver contigo, vamos fazer um histórico. Muitas pessoas, Marta Suplicy, por exemplo, nos anos 90, a gente tem Érica Cocai, que é importante no DF, o Mink, no Rio de Janeiro. Então, vários estados, na história da política, da legislação no Brasil, em cada estado, cada cidade, teve seus simpatizantes. Queria que você pudesse falar um pouco dessa época, você atuou, conhece, como é que foi quando a política para LGBTs era feita fundamentalmente, não que ainda tenha deixado de ser, mas ela avançou, ela foi colocada na pauta por pessoas heterossexuais cisgêneros. Eu acho assim, a gente teve que fazer uma passagem de aprendizado, né? O movimento LGBT do Brasil é o maior movimento social de rua do mundo. Assim. A gente bota 3 milhões de pessoas na Paulista, bota 300 mil em Brasília, 800 mil aqui no Rio de Janeiro, para a gente ter uma bancada enorme. E isso, infelizmente, ainda não acontece. Quando tem os gays, eles são enrustidos. Porque eu acho que a gente tem muito mais gay na política do que se
se comenta por aí. Não pode falar essas coisas. Pois é. Agora, teve um momento que... e isso era muito difícil, porque tem alguns partidos que se acham donos da pauta. E isso atrapalhou muito, assim. Porque dizia, não, essa pauta aqui é de tal partido, essa pauta aqui é de tal partido, então a gente não vai ajudar. E eu me lembro, por exemplo, quando a gente foi para o governo do Temer, juntou PSDB, PSB, PV, Rede e, na época, PPS. E a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente fez 3 campanhas de HIV e AIDS que nunca tinham sido feitas. A gente fez uma com a Pablo Vittar. A gente fez o Pacto pelos Direitos Humanos na Educação, com o Ministério da Educação. A gente fez o Pacto de Não Violência lá no Ministério de Direitos Humanos. Conseguimos orçamento. A gente trouxe o Comitê Técnico de Cultura de volta. Por quê? Porque eles não precisavam ficar rifando a gente. Né? O que acontece é que a gente virou moeda de troca. Então, alguns partidos falam, a gente vai fazer coisa para os LGBTs. Aí chega lá, precisa da bancada evangélica, falar, então isso aqui a gente vai deixar de lado e pronto. E esse sempre foi o nosso grande problema, assim, esse aparelhamento e ser deixado de lado, ser moeda de troca. Assim. A gente está lançando agora o livro sobre a criminalização da LGBTfobia. Vocês vão ver como a história foi complexa, assim, né? De vai, vem. Eu digo até pela minha luta dentro do PPS. Assim. Quando eu entrei no partido, era um partido machista, era um partido com piadinhas homofóbicas. Hoje o pessoal tem medo de fazer uma piada homofóbica, eles dizem que eu vou dar uma chicotada neles. Mas não é um processo pedagógico, de educação e de você saber dialogar. Não adianta ficar só atacando, criticando. Claro que isso tem um momento que é importante. Né? Quando não tem mais diálogo, tipo, não adianta conversar com os fundamentalistas. Já tentei. Quando a gente fez o PL 890, que era a criminalização da homofobia, foi pelo Alessandro Vieira, a gente sentou com os evangélicos para conversar. E aí, no final, eles queriam assim, direito de falar mal dos LGBTs na televisão, direito de proibir LGBT de entrar em instituições católicas, tipo a PUC. Então, um casal gay não poderia andar de mão dada na PUC. Foi nessa hora que o Alessandro botou os caras para fora do gabinete dele. Assim. Falou, então não tem, vamos discutir na CCJ e ver quem tem voto. E esse sempre foi uma estratégia do Congresso. Quando a gente ganhou a criminalização, a gente teve 10 votos pela omissão. Por quê? Bem, eu, desde 2012 que a gente está com essa ação, fiquei amigo do Celso de Mello, né? E o Celso me ligou um dia e falou, Eliseu, a gente precisa provar de que é um artífice do Congresso fazer os projetos de lei e trancá-los. Então, a gente fez um dossiê com mais de 20 projetos de lei só sobre a criminalização e que ficavam parados numa comissão, caducavam, desde a Constituinte. Na Constituinte, o Roberto Freire e o José Genuíno já tentaram fazer isso e tiveram 24 votos só. Até o número é engraçado. Então, é uma questão complicada. Assim, a gente tem que aprender a dialogar. Aqui no Rio, por exemplo, a lei de homofobia ela foi negociada por mim e pelo Cláudio Nascimento com o Pisciani, que não é um cara progressivo, de esquerda, não sei o quê, mas sentou com a gente e falou, a gente entra num acordo. Vocês não colocam esse negócio de identidade de gênero e a gente aprova a lei de novo, porque a lei tinha caído, né? A mesma coisa que aconteceu em Brasília, com a Caioá. E aí eu falei, cara... eu lembro que eu liguei para o Iotti. O Iotti me deu esporro, falou que eu não era para aceitar isso de jeito nenhum. Mas eu falei com outros advogados e eles disseram, olha, quem agride uma trans não está fazendo diferença se é trans, ou se é gay, ou se é bi, ou se é o quê. Vai cair na lei do mesmo jeito. Então, a gente achou que era melhor, porque é isso, às vezes as pessoas não entendem que o processo no legislativo ele é diferente. Né? Ele é aos poucos. Você consegue uma vitória, você aprova uma lei, você faz uma emenda, e você vai indo e fazendo isso. E nisso, essas pessoas foram muito importantes. Assim.
Eu fui recebido no STF porque eu fui com o Cristóvão e com o Jordi. A Marta foi fundamental na luta pelo casamento, enfim. Não foram vitórias que a gente teve no Congresso? Não foram. Mas a gente teve na sociedade. Chegou um momento onde a sociedade não aceitava mais. Né? Em 10 anos, a gente saiu de um país que a gente não tinha nenhum direito, a gente não era nem família, a gente não era nem considerado, para um dos países com maior número de direitos no mundo conquistados. Assim, né? Quando a gente entendeu que LGBTfobia é racismo, a gente passou a ter um rol de proteção muito grande. Agora, isso é aqui em cima. A gente tem que levar isso para as cidades pequenas, para as pontas. Essa é importante da gente eleger vereadores, da gente ter representatividade. E queria falar um pouco para você do que você falou no começo, da importância dos partidos, de você ter nos espaços de direção do partido LGBTs. Por exemplo, lá na Cidadania, eu sou da executiva do Diretório Nacional, a gente tem uma mulher trans também no Diretório Nacional, a gente tem outros LGBTs, uma menina bissexual também. Aliás, eu e a Juliette, os dois somos da executiva do partido. Então, assim, se você pegar o Estatuto de Cidadania, o segundo parágrafo fala de proteção dos LGBTs. E que é uma coisa que a gente acho que a gente já expulsou uns 3 vereadores do partido. Porque veio essa onda conservadora, eu acho que ela atingiu todos os partidos. Né? A gente elegeu, não foram nossos melhores quadros, assim, foram quadros que ficaram rifados por um eleitorado conservador que foi organizado, de alguma maneira, pelo Bolsonaro, não só pelo Bolsonaro, mas por uma reação a esse avanço da sociedade. O avanço da sociedade incomoda o homem branco, hétero, cisgênero, que tinha os privilégios. Né? Era ele que estava na universidade, era ele que estava no emprego. Ainda hoje, 50% dos LGBTs não se assumem nas suas empresas com a sua orientação sexual, porque se assumir, não vão para cargos de gerência, não vão para cargos de direção. Então, a gente tem ainda uma luta enorme pela frente. Né? A luta nas escolas, por exemplo. Né? A escola não tem a fala de... A gente vai discutir isso depois, em outro momento, Eliseu, sobre as políticas públicas por área. Jobson, eu queria falar com você, a gente avançou bastante, o Brasil é o segundo país do mundo, segundo a ILGA, vamos sempre falar as fontes aqui das informações, para que nada fique solto. A gente fala muito de fake news e a gente não pode fazer isso. Então, o Brasil é o segundo país do mundo, no ranking mundial de direitos, realmente mundial, com 100 e tantas nações, quase 200, o segundo país do mundo com mais direitos LGBTs dentro do ranking feito pela ILGA, que é a Associação Internacional LGBT. E isso se deveu bastante ao trabalho de pessoas heterossexuais. A gente não pode esquecer isso. Não é nem questão de esquecer ou não. A história está feita, a história está escrita. E essas LGBTs assessorando, trabalhando. Como é que você vê que os partidos hoje, eles vêm... Você avalia que existe um espaço maior, não estou falando de perfeito, estou falando de maior, em relação ao anterior, mas por que os partidos hoje vão no sentido de colocar LGBTs para serem eleitos? É uma questão política, partidária, para fazer cota, parecer bonito, porque alguns LGBTs também têm voto, podem puxar. Como é que você vê a relação dos partidos em relação a essa questão de ver LGBTs para serem eleitos? Elton, primeiro eu vou só complementar as falas do Eliseu e do Onan, que falaram muito bem. Aí são pessoas muito bem entendidas sobre o assunto. E eu sempre pontuo, né, que o que você disse aí, as pessoas, os heterossexuais vieram, nos auxiliaram, são verdadeiramente aliados. Mas eu acho que está no momento, já chegou, até já passou do momento de nós, LGBTs, sermos protagonistas do nosso próprio destino. Nós podemos ser vereadores, deputados, governadores e até mesmo chegar à presidência. O PSDB teve um pré-candidato à presidência que disputou as prévias do partido, perdeu e hoje vai disputar a reeleição para o governo do Rio Grande do Sul. Então, a gente está vendo que nós podemos ocupar
esses espaços. E nisso a briga começa dentro dos partidos, né? Às vezes, essas pessoas que são aliadas também precisam entender que esse momento chegou e passar a ser aliada também na luta interna partidária. Porque é muito bonito alguns partidos de serem pró-LGBT, mas na hora da divisão do fundo eleitoral, o LGBT não tem quase nada, entendeu? O LGBT fica lá mais para posar para foto, fica mais para dizer que tem um LGBT ali, fica meio que nessa questão em cota, mas na hora do partido chegar junto de verdade, não chega. Então, essa é uma luta que eu luto dentro do PSDB, o Eliseu com certeza luta e está ocupando espaço dentro do Cidadania. Acredito também que o Yonan faz essa luta dentro do PSB, porque às vezes as pessoas acham que tá bom os LGBTs estarem lá apenas nas setoriais do secretariado LGBT e não vai passar daquilo. Não, nós podemos e vamos ocupar os demais espaços, porque nós temos capacidade... Mas, essa questão, você falou de dinheiro repartido, dessas são as questões mais fulcrais e mais polêmicas e mais problemáticas no partido. Isso não é um pensamento que vai assim, quem tem chance de ser eleito, e você está falando que os partidos deveriam trocar esse critério. Não, vamos empoderar minorias identitárias. Olha, tem muitas pessoas LGBTs que têm chance, só não tem vez, entendeu? Tem pessoas LGBTs que poderiam ser eleitas se o partido tivesse investido apropriadamente em suas candidaturas. O problema é que na hora do vamos ver, da divisão do dinheiro, vai sempre para os héteros, né? Porque eles já têm a vantagem de alguns já terem mandato, por ser apadrinhado de alguém, indicado de alguém, e nem sempre o LGBT tem essa facilidade, entendeu? Tem esse privilégio que algumas pessoas héteros têm na divisão do fundo partidário. E também não há nenhum problema se o partido quiser mudar a ideia da distribuição, porque eu acho que a representatividade é importante, sim, e as pessoas negras, as pessoas LGBTs, indígenas, precisam ser representadas na política, e é por isso que existe, por exemplo, a verba para as mulheres, porque senão os partidos não iriam investir em candidaturas femininas. As mulheres então, e os negros, né? Isso, exatamente. Porque, às vezes, se precisa de uma certa intervenção para que os partidos possam se reeducarem e passarem a investir nessas candidaturas que são a representação do eleitorado, mas dentro dos partidos, os cabeças brancas preferem priorizar os seus. Então, não vejo nenhum problema se houver essa mudança de pensamento. Então, vamos lá. Então, todos os partidos, viu? Importante que se diga esse registro, Elton. Todos os partidos têm essa problemática de, na hora de tomar... E esse é o problema da nossa representação. E da direita à esquerda, né, Léo? De todos os partidos. Eu não estou excluindo nenhuma aqui, de todos os partidos. Basta vocês verem que dentro dos partidos de esquerda, assim, para poder também fazer a autocrítica do campo que eu construo, a gente tem parlamentares que têm 20, 30 anos ocupando o mesmo espaço. Entendeu? E a esquerda é quem traz para si um debate sobre renovação, sobre empoderamento dessas comunidades. Há uma contradição, eu vou negar, os dados estão aí. Entendeu? Eu não tenho cara de negar isso. Isso é uma coisa que... A gente vê que esse negócio de federação foi criado justamente para não ter nenhum tipo de renovação. Né? Ela foi montada para você pegar um parlamentar que já tem 80 mil votos e que ele não conseguiria montar uma chapa, porque ninguém entra numa chapa com um cara que tem 80 mil votos, porque sabe que ele vai ser o mais votado. Então, vai ser via de escada. O Eliseu, eu acho que... Entra de escada. Eu acho que a federação... Às vezes a gente pensa assim, nossa, tem 300 candidatos LGBTs esse ano, que bom. Não é bom, não. Porque cada um deles com 100 votinhos, rasgando cada voto, dividindo. É bom porque representa 10 candidatos LGBTs e todo mundo fizesse campanha por ele, a gente teria muito mais chance. Mas olha só, isso tem a ver com a nossa auto-organização. E aí a gente tem que debater também como é que a gente se auto-organiza, porque tem muitas críticas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse tema, vamos anotar sobre estratégias que candidaturas LGBTs poderiam ter para vencer.
Vamos falar no próximo programa. Mas primeiro, passo a passo, tem estratégia, né, Welton? Que estratégia isso pode acontecer. O Eliseu fala que muito não é qualidade, não é voto, e boa sorte para vocês no sentido de trocar o pensamento dos partidos políticos, que é deixar de investir nos cabeças brancas, que estão há não sei quantas legislaturas, mas que tem voto garantido, para investir em quem está entrando na política. Boa sorte. Onan, queria fazer uma provocação para você. Vocês três estão colocando a importância da representatividade LGBTs em cargos eletivos. Vou perguntar para você, Onan. Você votaria no Leite se ele fosse candidato a presidente? Eu poderia em qualquer outra pessoa, a depender do momento político. Desculpa, acho que eu não votaria. Você votaria? É porque falou do PSDB, aí ele caiu. Votaria no Eduardo Leite, dependendo da circunstância que a candidatura dele se apresentasse, vocês entendem? Então, para mim, o que é mais importante, nesse momento que a gente está agora, e eu tenho muita clareza disso, em quem eu não votaria e não votarei e batalharei contra, nesse momento, é contra o Bolsonaro, certo? Porque, para mim, ele representa uma série de retrocessos, inclusive, assim, nessa disputa, Eliseu, que você falou que a gente ganhou na sociedade para além do judiciário, ele representa uma ameaça nessa disputa dentro da sociedade, entendeu? Das consciências das pessoas. Então, eu votaria no Eduardo Leite, e, assim, acho que se eu fosse gaúcho, talvez fosse a minha opção lá. Eu não sei como é que está hoje lá o cenário eleitoral, entendeu? Mas, assim, tenho simpatia pela gestão dele, inclusive já vi ele promover diálogos com gente até como Luciana Genro, né? Então, não é simples para uma pessoa. Acho que o anúncio da sexualidade dele aconteceu de um contexto assim muito, enfim, embolado, acabou não sendo aquilo que poderia ter sido, embora, em paralelo a isso, tiraram a governadora Fátima Bezerra do armário, porque arrancaram ela do armário. Foi o próprio Jean quem tirou, hein? Mas enfim, ela também não, como é que diz? Não foi hostil, né, esse movimento. Eu acho até que também foi de alguma forma libertador para ela, mas acontece. O que eu pondero, Welton, nesse momento... Mas é agressivo, né? O quê? É agressivo fazer isso com uma mulher. Tirar ela do armário só porque eu preciso de uma representatividade, porque o primeiro que se assumiu foi de um partido que as pessoas chamam de direita. Sim, eu acho que é agressivo, mas eu acho que a gente tem que interpretar a partir do sujeito, entendeu? Ela não interpretou como agressivo. O que eu acho que na leitura dela, logo em seguida, ela fez vários pronunciamentos muito felizes, assim, de poder falar disso publicamente. Talvez eles tivessem combinado o jogo, a gente não sabe dos bastidores, entendeu? Intimidade para isso eu já tenho com ela e com vários quadros da esquerda. Então, não é por esse viés que eu quero observar. Como, por exemplo, eu não acho que o Eduardo Leite sair do armário é uma jogada política porque ele queria ser candidato. No momento que o Brasil está, dizer que é gay é muito pelo contrário. É você acumular adversários inimigos. Ele começou a virar chacota dos bolsonaristas e do Bolsonaro. Chacota, né? Saiu num site de fofoca de que um governador ficava chamando rapazes para conhecer o palácio do governo. Poucos estados têm palácio do governo e poucos estados têm governadores bonitões. E aí isso viralizou na internet de uma maneira muito forte. E eu acho que ele teve uma atitude corajosa de falar, então tá, então vou fazer desse limão uma limonada. O problema é que virou tudo. Mostrando que, assim, a gente ainda não tem, nos parlamentares, a coragem de entender que isso pode dar voto. A visão que eu vejo nos parlamentares é de que hoje isso não dá voto. Né? Eu vejo isso na minha bancada. Minha bancada... E muito pelo contrário, tira voto. Tira voto. A minha bancada geralmente vota como eu peço, mas não quer nem divulgar. Por exemplo, a gente derrubou o veto do Bolsonaro, que tirava a aposentadoria das pessoas com HIV e AIDS. Isso foi um trabalho, eu não vou citar qual é o parlamentar, mas, enfim, do nosso líder na época, que é muito meu amigo, e ele fez um vídeo comigo, enfim, mas não botou nem nas redes dele. Ele falou, não, isso para o meu eleitorado, que é um eleitorado de centro-direita, não importa, não vai me agregar nada, e ainda podem dizer que eu estou ajudando preguiçoso, não sei o quê. E eu entendi ele. Eu acho que a gente também tem que entender que essas pessoas, principalmente agora que uma galera foi eleita nessa onda de
obscurantismo. A gente tem um Congresso mais obscuro. Se você pensar na época do Fernando Henrique Cardoso, o PFL tinha de vergonha de dizer que era de direita, dizer que era de centro. Ninguém era de direita. Hoje as pessoas batem no peito e falam, eu sou de direita. Virar de direita virou uma coisa que jovem fala, que mulheres falam. Ser de esquerda é que virou ruim. Eles nem sabem o que é comunismo. Minha mãe é bolsonarista. Aí ela fala que eu sou comunista. Eu falo, mãe, o que é comunismo? Comunismo é isso aí. É roubalheira, é mensalão, é petrolão. Eu falo, mãe, eu vou te dar Eliseu, eu acho isso médio verdade. Eu acho que, em geral, a sociedade brasileira se engaja com as pautas de esquerda, não necessariamente pela ideologia de esquerda, mas mais por pautas sociais. Eu concordo que isso é verdade. Mas, assim, no pior, e eu não sou do PT, tá? Mas no auge da crise da imagem do PT, o PT contava ali com 13%, 12% de identificação do povo brasileiro. Isso é um número muito expressivo, levando em consideração que nenhum outro partido chegou nem perto. Né? Queria fazer uma pergunta para o Jobson. Jobson, a gente estava falando sobre representatividade. E até a pergunta desse quadro é assim, até que ponto as pessoas realmente podem defender? O que você acha de alguém que fala assim, faz um discurso, enche a boca, viva a representatividade LGBT, etc e tal, mas, por exemplo, não votariam no LGBT que é de esquerda ou de direita, coloca alguma outra condicionante. Até que ponto as pessoas realmente são hipócritas, às vezes, quando elas defendem a representatividade LGBT, mas por alguma outra característica, direita, esquerda, centro, não defendeu tal, não vou votar nessa pessoa. E ela acaba escolhendo uma pessoa heterossexual, cis. Até que ponto você analisa que as pessoas vão nessa defesa da representatividade? Elton, eu não acho que ninguém tem que votar em LGBT porque ele é LGBT. E tem que votar no LGBT porque é projeto. Não, mas espera aí, eu vou chegar aí. Eu acho que a pessoa tem que votar em LGBT pela representatividade, Elton. Que tenha projeto. Desculpa, Ana, fala, Ana. Desculpa. Não é a representatividade pela representatividade. Não, então não importa. Se algo é importante, ela importa em si. Se ela tem uma condicionante, então ela não é em si importante. É isso que eu quero saber. Não, mas deixa eu responder. Quem fala deixa ele responder, depois eu falo. É a linha do eu voto porque é LGBT. Não, mas eu estou querendo colocar afirmações condizentes com ações. Mas fala, Jobson. Mas deixa o Jobson responder que eu volto nisso aí. Tá, depois eu volto. Mas aí eu entendi que sua provocação vai no sentido da hipocrisia, né? Porque tem muita gente que gosta de fazer postagem, que é maravilhoso. As pessoas na internet são maravilhosas. Elas vivem num conto de fadas que na realidade não existe. As pessoas do Twitter são todas pró-LGBTs. Na hora de votar no LGBT, não vota no hétero, branco, entendeu? Então, eu entendi essa sua provocação nesse sentido da hipocrisia. Os próprios LGBTs mesmo acabam não votando nos LGBTs. E aí, o que é que acontece? É espaço que a pessoa não tem para se mostrar? Que o LGBT não tem espaço, não tem dinheiro para alcançar essas pessoas com uma campanha forte, bonita e organizada? É que as pessoas, de fato, não querem LGBT na política? Enfim, há várias coisas que a gente pode levar para refletir, para chegar a entender o que é que está acontecendo. Eu, particularmente, acredito que as pessoas estão acomodadas com as coisas que estão. E sempre vão partir assim, o LGBT não vai conseguir se eleger, então não vou votar nele, vou votar nesse deputado branco que está há 300 anos lá no Congresso Nacional, que o partido vai dar dinheiro para ele, então ele vai se eleger. Eu acho que essa questão da construção de candidaturas passa muito pelo modo que os partidos políticos lidam com LGBTs e seus quadros, entendeu? Então, eu vou sempre colocar o dedo na cara, o dedo na ferida. Os partidos são os responsáveis pelo fraco desempenho dos LGBTs nas urnas, porque não dão a estrutura necessária para o LGBT disputar voto de igual para igual. Não mostra... Só para a culpa do partido, do eleitorado, não.
Não, do eleitorado também, mas o partido é que viabiliza uma candidatura. Eu elegi um federal LGBT na última eleição, eu coordenei a campanha dele. Ele teve que entrar para dentro do armário para poder ser eleito. Eu cheguei num momento que eu não ia nas reuniões domiciliares, porque as barbaridades que eu tinha que ouvir de bolsonaristas, porque o político ele tem que lidar com isso. Ele vai numa reunião domiciliar e é um cara bolsonarista, um cara que fala contra o comunismo. E aí, acho que é por isso que eu não sirvo para ser mandatário, porque eu não consigo ter esse sangue frio de ouvir bobagem e não tentar explicar a pessoa. Tem uma alma aí de professor. É porque as pessoas pensam que política é falar com os seus. Isso não é política, é churrasco. Não é. Onan, isso é falar para a bolha. Peraí. Primeira coisa, eu preciso que você, Onan, me fale como que essa equação, que para mim é impraticável, representatividade é importante. Isso. Quem fala isso, na minha opinião, fala que eu vou votar em LGBT porque ele é LGBT. Onde está a hipocrisia? Onde que tem coerência nisso aí? Ou não então, Elton, eu acho que a gente responder questões complexas com respostas simples não fecha a conta. E essa é a problemática. É evidente que a gente fala sobre a importância da representatividade LGBTQIAP+, entendeu? E se você parar para poder pensar, uma das principais cobranças que o Eduardo Leite sofreu foi qual é o programa para essa comunidade que agora você revelou que faz parte no seu estado. E aí ele tratou de responder, elaborando uma série de coisas e tal, e apresentando, inclusive, o que já acontecia no estado relacionado a esse tema. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está falando de representação, a gente está falando não de aparência, entendeu? Mas de essência. A representação lá dentro em torno de um lugar, em torno de uma voz ativa, em torno dessa comunidade, entendeu? E é disso que se trata. Não é sobre apenas ter um LGBT lá por ter ou para ter. A gente teve o Clodovil que não representou nada do ponto de vista da comunidade LGBTQIA+, para avanço. Foi sim uma pessoa LGBT, um homem gay que estava lá dentro do Congresso Nacional e tudo mais, mas do ponto de vista dos nossos direitos não foram. E tivemos o Jean também, Ana, que nada foi a mesma coisa. Ele foi muito bom para a internet. Eu acho que o Jean trouxe para a sociedade debates importantíssimos, entendeu? Tanto é que o mandato dele foi referenciado... Só não trouxe projetos, né? Trouxe projetos também. Acho que o que existia entre o Jean e o movimento era uma equidistância. Por exemplo... Qual projeto que ele aprovou? Ele aprovou uma série de projetos relacionados a uma série de pautas. Eu posso pesquisar aqui mais sistematizadamente e trazer agora. Para a comunidade LGBTQIA+, ninguém aprovou especificamente. A gente aprovou com recortes, entendeu? Sempre dentro de outras temáticas e citando ali, en passant, a nossa comunidade. Não é isso? Todos os projetos naufragaram no meio do caminho. Isso não é responsabilidade do Jean. Mas o Jean trouxe os debates. O Jean carregou consigo... Não, assim, Peraí, o Jean carregou consigo durante muito tempo, e aí é onde eu acho que está a questão do conteúdo das representações, entendeu? Eu acho que o Jean foi uma representação potente para o debate. O debate ganhou corpo na sociedade. O Jean começou a ser acusado de alterar até a Bíblia, gente. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, aprovou uma moção de repúdio à Câmara, com assessoria técnica, com um monte de gente por trás, uma nota de repúdio no plenário contra o Jean Willis, porque supostamente ele queria alterar a Bíblia com uma PEC. Foi desse nível que as coisas chegaram, entendeu? Então, eu sei. Ó, só para concluir essa parte do Jean, a gente tem que ver que o Jean ele contribuiu e muito também, né, do seu modo, do seu jeito de falta de articular, de falta de tato com os parlamentares do Congresso, porque você também não adianta ser eleito e você não saber exercer seu mandato, entendeu? Eu não tenho dúvidas que o Jean foi importante para algumas pautas, para alguns debates, mas como parlamentar ele foi horrível. Isso aí, eu que acompanho, deixa eu só... A conta que eu pergunto... Então, eu acho... É porque o El está falando da questão da representatividade. E o Jean, hoje, ele representa como não votar na pessoa só por ser LGBT. Muitas pessoas que são LGBT não se sentem representadas por ele justamente por isso, porque ele virou também, para uma parte ele virou uma representação importante, para outra botou
virou uma representação do que não ser, do que não votar, entendeu? É isso que eu estou falando. Ele não foi eleito por ser LGBT, ele foi eleito por ser BBB. E aí eu acho que ele agiu muito mais como um comunicador. Calma. Vamos lá. Deixa a gente discutir o Willis. Estou aposto. Vamos passar para o próximo tema, mas gostei do trocadilho. Porque você fez uma pergunta. Volta na essência. Mas o que a gente está discutindo LGBT não é aparecer ser LGBT, não é na essência ser LGBT, é ser LGBT. Então, ser LGBT e ter essa pauta como vamos dizer assim, elemento de atuação, repertório. Então, simplista isso vale. Falar da importância da representatividade LGBT. É simplista a gente tá falar que LGBT tem que estar no cargo de poder. Eles têm que estar no cargo de poder e ter tal cartilha para seguir. Não, Welton, não, sim. Pelo amor de Deus. Não, é porque você estabeleceu... Amigo, você estabeleceu... Ele tem que ter uma cartilha, Welton. A gente tem 2 trans liberais hoje no partido candidatas, que é a Márcia Rocha e a gente tem aqui também no Valentim. A gente tem eles de esquerda que vão ser candidatos. Mas eles deixam claro quais são suas propostas, quais são suas ideias. O partido fez uma formação com eles de que é ser um candidato, de como preparar projeto, de como articular. Porque não adianta você ir para o Congresso Nacional e não dialogar com ninguém. Ou você vai sentar com quem pensa diferente de você e chegar num meio termo, que é isso que eu te falei, a diferença do executivo para o legislativo. O executivo vai lá e faz. Quando a gente estava no governo, a gente juntou os partidos e fez um monte de coisa. O legislativo não, ele é devagar, ele é moroso, você consegue uma pequena vitória. Depois a sociedade ainda tinha 17 vereadores evangélicos de 41. E eu consegui tirar vereadores evangélicos do plenário para poder não votar contra o projeto. Então, assim, eu tenho muita clareza do que é o ambiente legislativo. Eu fui para o gabinete de um bolsonarista que tem 2 rifles assim atravessados com um quadro na parede para sentar e conversar. E contei lá com a presença de assessores de pessoas que estavam durante a votação da lei municipal, que o Elton até me criticou na época, dizendo que a gente tinha recuado para as igrejas, mas eu acho que ficou historicamente dada a importância, porque de fato a gente não teria como conversar sobre isso no município rapidinho. Então, assim, o que eu estou falando nós precisamos empoderar o debate LGBT a partir de alguém que é LGBT e que desse lugar não vai abrir mão, como vocês criticaram aqui que foi feito em outro momento, por bancadas que se acovardaram diante de bancadas evangélicas, como a gente viu com o programa baseado em homofobia, gente. Entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de hesitação em falar o que foi que aconteceu. A gente viu a esquerda, que ocupava espaço dentro do Congresso Nacional, recuar diante de uma pressão de fundamentalistas para trazer ali um ministro para prestar esclarecimentos para o governo. E o governo do PT, até então a presidenta Dilma, recuou. Entendeu? E isso é uma grande crítica das escolas. Tá. E a gente precisa criticar isso, certo? A gente precisa criticar isso. Mas será que se tivessem mais pessoas LGBTs dentro desses partidos aí, empoderadas com essa pauta, haveria mais tranquilidade esse recuo? Eu acho que não, porque essa é a prioridade do debate. Para quem não é LGBT, dá para colocar em segundo plano, para a gente não, quando esse é o mote do nosso debate. Então, a representação tem a ver com esse viés. E os partidos, Welton, ajudam, porque não adianta eu entrar numa disputa e quem está lá ter 1 milhão para disputar e eu ter, tipo, 100 conto, entendeu? Esse é o papel dos partidos, não há equilíbrio na disputa. A gente não parte de um patamar de igualdade. Essa é a crítica ao sistema eleitoral como um todo, entendeu? Agora, o União Brasil tem 1 bi para disputar e tem partidas que têm 1.000. Olha a diferença. Tiveram voto. Vamos lá. Próximo tema, senão a gente não sai desse. Vai, que eu quero chegar. Bolsonaro, ele, no sentido da mamadeira, não sei se posso falar aqui no YouTube para o vídeo não cair, mas enfim... Mas, assim, a mamadeira lá, que vocês sabem, está sendo reeditada, e ele quer puxar o debate no lugar que ele ganha, que é o campo moral. Então, o que ele está batendo bastante, e isso já se desenhou na gestão dele, que é a chamada ideologia de gênero, que até o Eliseu, aqui, papa do assunto, com um vídeo, que falou que não existe ideologia de gênero. Não sei se existe ou não, mas o ponto é que ideologia de gênero para essas pessoas é falar que gênero é uma coisa construída socialmente e que não está ligado ao sexo. Que esse é o fundamento da questão de discussão sobre gênero. Tá? Então chamem do que quiser, mas o fato é esse. A questão, assim, vocês são políticos, são ativistas.
Mas eu quero agora... Esqueça que vocês são ativistas. Vamos pensar do ponto de vista político, tá? Vocês acham que vale a pena Lula, Ciro, Tebet e quem restar mais confrontar Bolsonaro para defender LGBT? Quero vocês como políticos aqui, esqueçam ativistas. Ou não vale... Porque talvez ele possa construir isso como uma cortina de fumaça para não falar de desemprego, de inflação, de relações internacionais. Fazer esse jogo e defender LGBT ou ignorar e deixar ele falando mal de LGBT? Fala, Jobson. Eu vou responder primeiro, que daqui a pouco eu tenho que sair. Hein? Sim, eu acho que a gente tem... Eu acho que a gente tem que parar de deixar o Bolsonaro pautar o debate. Eu acho que é um grande erro de todos os candidatos, porque o Bolsonaro ele começa a jogar um monte de cortina de fumaça e fica pautando o debate. Pauta o debate nas redes sociais, pauta a imprensa, pauta os candidatos. Então, eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é não dar corda para o Bolsonaro, não deixá-lo pautar o debate. Quanto aos demais candidatos, se posicionarem ou não sobre a questão LGBT, tem que se entender que o Brasil é um país grande, plural, diverso, e é um país que tem LGBT, como você falou, que é o segundo país no mundo com mais direitos conquistados para a população LGBT. Eu acho, sim, que os candidatos devem se posicionar quando for o momento, né? Eu não acho que tem que chegar e fazer a questão LGBT uma bandeira de campanha. Hoje nós temos questões mais pontuais. E eu acho que a pauta LGBT é uma pauta transversal. Se você cuidar da mobilidade urbana, você está contribuindo para que o LGBT consiga sair cedo de casa para o trabalho e consiga chegar no horário no trabalho. Se você falar sobre a questão do social, da questão da empregabilidade e renda, você vai tratar do LGBT, porque o LGBT é uma parte da sociedade que sofre com a falta de empregos. Então, eu acho que o candidato tem que focar no que realmente importa, que não estou dizendo que a pauta LGBT não importa, para ficar uma coisa dúbia. Estou dizendo que há questões emergenciais hoje no país que tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome e que se pode tratar a fome também como uma questão LGBT, porque é uma questão transversal, porque é uma questão que atinge os LGBTs. Nós vemos aí o crescimento de abrigos para pessoas LGBTs que não têm onde dormir, não têm o que comer, enfim. Então, a gente tem que tratar essa questão da pauta LGBT com uma pauta transversal que abrange todas essas questões aí. Eliseu, consultor, um candidato a presidente vai te perguntar, e você está lá na diretoria de cidadania, que está com a Tebet, e agora com a Mara Gabrilli. Inclusive, eu sou responsável pelo programa dela de Direitos Humanos. Ah, então pronto. E o senhor vai falar para ela, confronta, deixa o tema moral que o Bolsonaro tanto deseja entrar em pauta ou ignora e deixa a questão LGBT um pouco de lado? Eu acho que é um meio termo. Eu acho que a gente não pode deixar ele surfar nessa onda, porque é tudo que ele tem, né? O Bolsonaro governou 4 anos sem governar, nunca teve programa, o programa de governo dele de 2018 é uma piada, não tem que entrar no debate. Mas também você não pode deixar ele ficar mentindo. Como eu vi no Jornal Nacional, ele foi dar uma entrevista, ele levou um livro português feito para adolescentes, que tinha lá a classificação etária, e falou que aquilo tinha sido entregue nas escolas do Brasil. E os jornalistas não estavam preparados para dizer isso é mentira. Está aqui, esse livro aqui é de Portugal. Quer dizer, ninguém nem pegou o livro para ver, não se preparou. Então, eu acho que tem que ter um meio termo. Se o cara vai mentir no meio de um debate, deslavadamente, eu acho que cabe a um candidato falar isso. Mas não pode ser esse o tema. Eu acho que o Jobson falou muito bem. Todos os temas atingem LGBTs. Moradia, nós somos 8% dos moradores de rua, somos o maior índice de suicídio entre jovens. A gente tem tanta coisa para discutir, importante, e que vai tocar mais as pessoas que não são LGBTs, mas que podem votar na gente, do que ficar dando palco para o Bolsonaro, que
está fazendo para a plateinha dele, mas é o que vai levar ele ao segundo turno. Então, é uma situação que eu acho muito delicada, assim. E eu acho isso sempre, assim, acho muito difícil. Porque toda vez que a gente na Aliança teve uma decisão de que a gente não ia mais criticar pautas contra os LGBTs. Porque a gente começou a entender que era isso que eles queriam. Eles faziam projetos de leis inconstitucionais que seriam derrubados na justiça, mas daí a gente ia. Gente, é isso que criou o Bolsonaro. Ele começou a ir na Luciana Gimenez falar de uma madeira de piroca, não sei o que ser. Ele era um desconhecido até então. Ele era um cara que vivia de cuidar de pensão de viúva de militar. Porque ele é um ninguém, ele não tem nem equipe, ele não tem nada. Quer dizer, agora tem, né? Mas não tinha nada disso. Então, e foi um equívoco da imprensa, foi um equívoco da mídia, foi um equívoco da militância, e acho que a gente tem que aprender com isso, assim. A pauta moral é onde ele gosta de surfar, porque é onde ele tem a base fiel dele. Uma base, o Brasil tem um Brasil profundo, homofóbico, racista, machista, e que adora ver um cara falar isso lá. Falar que dois barbudos não podem se beijar, ou que alguém é gay porque não apanhou o suficiente. E tem uma outra parcela de mães e de mulheres que falam: bom, eu não quero que a escola transforme meu filho em LGBT porque ele vai sofrer. Mas ninguém transforma ninguém. Só que a gente tem que, de alguma maneira, educar essas pessoas. Como? É uma coisa que eu venho pensando desde que eu trabalhei na Base Nacional Comum Curricular. Fiz 5 projetos que eu entreguei para a ONU e para o Ministério da Educação. O problema é que em seguida entrou o Bolsonaro e aí fechou até a diretoria para quem eu trabalhava. Certo. Mas é isso. Esse meio termo é que é difícil. Como é que a gente educa a população sem dar plataforma para o Bolsonaro? Ô, Nan, você que é do campo da esquerda, e vocês estão, eu vejo que vocês estão numa sinuca, no sentido assim, a esquerda com a questão identitária, que alguns analisam até como uma nova estratégia para a esquerda sobreviver, já que a questão proletariado já nesse mundo atual não se coloca, e ao mesmo tempo o Lula ele foi falar sobre aborto e recuou, teve que dar ali um passo atrás, porque realmente isso vai ser usado na campanha, a campanha que vai começar daqui a pouco. Como é que fica para vocês da esquerda essa questão de falar, talvez, não sei se é essa estratégia, Lula não entre no campo moral, nós somos LGBTs, mas dá um recuado agora, como é que vocês estão resolvendo isso? Como é que estão as discussões? Não, o que há em torno do Lula, na compreensão das esquerdas, inclusive assim, envolvendo até partidos de esquerdas que historicamente são oposição ao PT, é uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, ponto. O principal debate é esse, certo? Não acho que a gente esteja em sinuca de bico, não, porque na realidade sempre houve essas contradições dentro da própria esquerda. A esquerda é um campo de pensamento em disputa também, entendeu? Não está dado muitas coisas, e muitas coisas tiveram que se avançar ao longo da história. Basta ver que um dos primeiros países do mundo a ter as relações homoafetivas, vamos dizer assim, liberadas, legalizadas, é a Rússia após a Revolução, que logo depois retrocedeu também, entendeu? E aí a gente tem outra série de exemplos ruins e negativos na história. A gente pode, em outro programa, debater mais o aspecto da esquerda dentro dessa questão, dessa temática, porque eu tenho uma opinião muito particular, muito singular. Agora, eu quero levar em consideração nesse debate aqui que os métodos utilizados por Bolsonaro, eles são métodos que beiram o fascismo, né? E é por isso que ele pauta o debate o tempo inteiro. E é por isso que a imprensa, que na minha avaliação de todo mundo é quem mais tem responsabilidade na construção desse... vamos dizer assim, desse campo de pensamento bolsonarista, ou dessa base social bolsonarista, porque apresentou durante muito tempo o Bolsonaro não como uma opinião a ser rejeitada, sobretudo nos assuntos que diziam respeito à nossa comunidade, mas como um outro lado. Bolsonaro passou a ser um outro lado. Você tem aqui a temática, a galera aqui e tal, tem o Jean ali, Bolsonaro é o outro lado. E uma opinião validada. Tá entendendo? Então é muito complexo a gente ver, por exemplo, ele tratar de algumas temáticas como trata, por exemplo, dizer que a vacina transmite HIV. E não discutir isso com a sociedade. Infelizmente, essa tem sido a tônica. Agora, quem possibilitou que o presidente da República fosse um agitador? Quem foi que deu as condições para isso, entendeu? Porque nós denunciamos o tempo inteiro que Bolsonaro ele era uma ameaça concreta para o nosso sistema democrático. Diga-se de passagem,
gente. Quando a gente fala de um sistema democrático, a democracia não é algo dado em si. A democracia é um regime de conquistas. Inclusive, avançar a própria democracia é um regime de conquistas. Quando alguém diz assim, ó, é democrático, quem tem mais vota, e tá tudo bem, e esquece que a gente não teve um momento na história de equiparar as disputas para ver se outros setores da comunidade, da sociedade brasileira, também chegavam nos espaços de poder, que isso aconteceu a partir de um momento muito particular, que foi a eleição de um presidente do povo, né, contra, inclusive, as elites, chegando na véspera da eleição, tendo que fazer uma carta, né, para acomodar os corações, que foi a Carta aos Brasileiros, a gente vai levar em consideração que a nossa própria democracia ainda está em construção. E Bolsonaro é uma ameaça. Olha, só uma parte da sua fala. Essa questão aí de, não, é porque tem mais votos. Não é isso. O eleitorado feminino representa 51%, 52% da população, né? Quer dizer, a população feminina é 52% do eleitorado, só que as mulheres não têm condições dentro do partido para disputar de igual para igual com os homens. Olha, quantas mulheres tem? Não é uma estrutura partidária que define, gente. Vamos lá. É o que eu falei para vocês aqui. Não é porque tem mais votos. Se chegar aqui um apadrinhado de alguém, entendeu? Ele vai ter toda a estrutura e toda a garantia ali, geralmente, em alguns vai surgir um prefeito para ajudar. O neto, vai surgir todo mundo para ajudar, entendeu? Sim. Aqui na Bahia, para eleger o atual candidato a governador, ACM Neto, o então senador da República, Antônio Carlos Magalhães, jogou a risco a cabeça de mais de uma dezena de suas lideranças pelo interior, para fazer ACM Neto deputado votado com mais de 400 mil votos, certo? Ele dominava o partido e tudo mais, ele podia fazer isso. A ACM Neto agora, no seu processo de renovação, também tratou de quem seriam as pessoas empoderadas. Por que a gente nunca faz parte dessa conta? Por que a gente nunca faz parte dessa conta? Essa é a grande questão. Nem somos convidados. Como é que são feitas as decisões partidárias, gente? Pelo amor de Deus. Todos os partidos, as democracias partidárias são problemas seríssimos. E aí a gente fica sabendo do segredo de polichinelo, das brigas que acontecem nas convenções Brasil afora. Vira e mexe, está rolando alguma por aí. Briga de sair na mão mesmo. Porque a gente está falando de poder. Essencialmente de poder. Botem isso na mente. A gente está falando da possibilidade real de incidir na vida das pessoas, de mudar o rumo da história. E tem gente que está acocorada em cima disso, fazendo disso um negócio familiar, um negócio profissional há décadas. Há décadas. Em todos os partidos, gente. Entendeu? Então, nós, da base da sociedade, da base popular, precisamos cobrar dos políticos, sim, que eles se posicionem em torno da nossa temática. Eu estou dizendo que Lula tem que todo dia ficar com o movimento LGBT para cima e para baixo? Não. Mas eu estou dizendo que não existe contradição em tratar da fome e, nessa tratativa da fome, fazer o recorte. Certo? Eu estou dizendo que não existe contradição em falar em Minha Casa Minha Vida e nessa Minha Casa Minha Vida fazer um recorte. Essa comunidade aqui é uma comunidade vulnerável. Vamos garantir também aqui a presença dela. Eu estou dizendo para vocês que esse antagonismo de pauta da nossa demanda com as demandas sociais que estão postas, ele não existe. Ele só é criado como imbróglio mesmo, entendeu? Ele só é criado como interdição para o debate, para a gente avançar civilizatoriamente para uma sociedade do século XXI. Desculpa te interromper. Ok. Os partidos rapidinho, Eliseu, voto. Eu fui coordenador de campanha da Marina em 2014. Eu me lembro quando deu aquela confusão, que ela falou de união civil, não falou de casamento, inclusive depois ela falou de casamento, tanto que eu enchi o saco dela. E eu tive várias brigas dentro do PSB, né? Era PSB e PPS. Ele disse assim, Eliseu, o voto de esquerda a gente já perdeu, porque o Jean, naquela época, foi um canalha, né? Colocou o vídeo da Marina na igreja. Tanto que tem a história, o Malafaia primeiro critica a mudança, você união civil e casamento é a mesma coisa, você não mudou nada. Aí depois ele tem um Twitter que eu tenho salvo até hoje. Se os gays não gostam, eu gosto. E aí ele começa a dizer que a Marina obedeceu ele. Marina inimiga antiga dele. O Jobson sabe do que eu estou falando. E todo mundo caiu nessa esparrela. Qual foi a percepção do PSB? Bem, o voto da esquerda a gente já perdeu. Vamos manter o voto evangélico. Então é um cálculo muito pragmático que os partidos ainda fazem. De entender, aqui é um risco. A gente não sabe onde vai dar. Enquanto o outro voto populista, o voto que fala de emprego, de não sei o quê, de pautas mais seguras, de que todo mundo, de segurança, por exemplo, que virou uma questão, aquelas 10 medidas que eram surreais, que eram antidemocráticas, enfim,
mas que caíam no gosto do povo. E aí a gente criou o caminho do Bolsonaro, com o lavajatismo, com o antipetismo, que não foi à toa. Bolsonaro é um fenômeno que a gente tem que avaliar por várias frentes, porque envolve, Sim, inclusive, a mudança social do uso das redes como uma ferramenta política e de Mas, comunicação. Ona, Foi você a- está falando e que- aí do Bolsonaro, ele tem vários pais e várias mães. Inclusive, como o Eliseu falou, Isso. nós LGBTs também somos desses pais e mães do Bolsonaro. Eu discordo disso. Não, ele fez a pauta LGBT e a gente ia lá e confrontava, e confrontava, e Não, eu discordo confrontava. disso. Eu já falei para vocês aqui, o método é fascista. Não tem como a gente ver determinadas coisas serem ditas. Por exemplo, um deputado federal diz em cadeia nacional que o pai dá uma porrada no filho que ele deixa de desmunhecar. Isso tem consequência direta na vida de um monte de criança que pode eventualmente representar algum tipo de feminilidade. Eu nem estou falando se é LGBT ou se não é, entendeu? A gente precisa tratar disso. Independente, mas ele coloca a gente numa sinuca. Isso não é cair. Isso não é cair. Ele pauta o debate porque ele usa métodos fascistas, entendeu? Que choca a própria sociedade em si, que nesse momento choca os próprios militares, cá entre nós, entendeu? Nesse momento histórico, hoje eu estou falando dia 3 de agosto, ali na frente pode mudar, mas a gente tem notícias aí de bastidores de vários militares chocados, com mudança de cortejo, de lugar, da presidente Vargas para Copacabana e por aí vai, certo? Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu não acho que a gente tenha o recorte que a gente tem na política brasileira hoje, historicamente ocupado pelas mesmas pessoas, né? Inclusive dentro da esquerda tendo uma resistência de setores médios que historicamente ocupam as direções dos partidos, de abrirem essas direções. Tem gente, Welton, que está nos partidos acocorado na direção desde que se fundou esse partido. O cara não abre espaço para ninguém ocupar. Mas a questão que fica, temos que encerrar, até o Jobs não teve que sair. Sim. Mas, assim, bom, eu desejei sorte para vocês lá no meio do programa e vou encerrar, o Jobson chegando. Estamos encerrando, Jobson. E eu desejo muita sorte para vocês que estão em partidos, porque o Eliseu coloca, e vocês sabem, partidos são pragmáticos. Exatamente. Ganhou, ganha. O filho vem, tem força eleitoral, o povo vota, então toma aqui. Eu aponto o tempo do cálculo de dinheiro, repartição, investimento em candidatura e até de pautas. Por exemplo, essa revelação que eu não sabia, que era a campanha da Marina chegar num ponto e falar: perdemos o voto da esquerda, então vamos pesar a mão para esse lado aqui. Então, assim, boa sorte na questão do pragmatismo, que é poder, e quem tem mais chance de chegar a ele, que é baseado no que eles olham no eleitorado. É porque, às vezes, eu estou questionando bastante, é diferente uma equação justa, bonita, interessante, e tira o eleitorado da equação, como se fosse apenas cordeirinhos. Bom, não vamos discutir isso. Já foi colocado. Vamos encerrar. Obrigadíssimo. Eram 3 temas, viraram 2, porque é muita coisa, mas a gente vai voltar semana que vem, vamos ver como é que configura. E esse espaço de debate, eu acho importante, particularmente, olha quem está falando, mas vou falar, adorei o debate, descobri um monte de coisa, revelações, ou não votaria no Leite, o Eliseu falou de bastidores da política, o Camargo, o Jobson também falou na questão de falar, não tem que falar de LGBT, tem que ser estratégico, enfim, essas questões todas, que política é essa complexidade. Até o Eliseu fala, eu não teria nem estômago para isso. É o principal filtro de quem entra e quem não entra na política, e quem entrar vai ter que saber que vai se lambuzar desse debate todo. Né? E LGBTs, vamos encerrar no sentido que vai ficar para o pessoal que assiste, discutir, que é importante, os nossos temas, é importante a representatividade, mas ao mesmo tempo não é só porque ele é LGBT, se essa equação para vocês faz sentido, ok, se não é hipócrita, contraditório, se ela é coerente. E outro ponto é que temos o afã de defender LGBTs, mas às vezes temos que até que recuar, como a gente colocou o debate com o Bolsonaro, para que a gente não vire bandeira e mais um palco para ele poder subir. Brigadíssimo, Eliseu, Jobson, Nan, e vamos discutir LGBT Confirma. Até a próxima.